análise, a gente vai mergulhar nas ideias centrais do livro A Batalha Espiritual pela Sua Alma, volume 2, do Eduardo Cassim. O livro traz uma perspectiva bem específica sobre um tema que, convenhamos, intriga e até afeta muitas famílias, as tais maldições hereditárias. Então, vamos direto ao ponto. Sabe aquela sensação por que algumas famílias parecem ser seguidas por uma sombra de má sorte? A gente vê ciclos de vício, doenças que se repetem de geração em geração, problemas financeiros que nunca acabam. Pois é, diante desses padrões que parecem fugir de uma explicação simples, a obra do Cassim propõe uma lente de análise totalmente espiritual. E para a gente começar a entender essa perspectiva, o ponto de partida é um conceito que o livro chama de os ecos do passado. A ideia central do livro é a seguinte: as ações dos nossos antepassados, principalmente as ações espirituais, podem sim ter consequências diretas para a gente, para os seus descendentes. É como se o passado não fosse só uma lembrança, sabe? Ele poderia ser uma força ativa, influenciando o nosso presente de jeitos que a gente nem percebe. Bom, e de onde vem a base para essa argumentação? Segundo o autor, ela vem de interpretações de textos bíblicos. Um dos principais é esse aqui, de Êxodo, que diz: Eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E aqui a coisa fica interessante. O livro não trata isso como uma influência abstrata, um conceito vago. A ideia é que essas iniquidades dos antepassados criam um elo espiritual bem concreto, uma espécie de corrente que vai passando pela linhagem da família de uma geração para outra. Tá, mas como é que esses ecos do passado aparecem na vida real? Bom, segundo o livro, as manifestações são várias e geralmente aparecem como padrões destrutivos. Pensa só, ciclos de pobreza que não acabam nunca, problemas de saúde que se repetem na família, relacionamentos que parecem sempre dar errado do mesmo jeito, vícios, dependências e até o envolvimento com práticas ocultas que passa de geração em geração. Certo, então se esses são os sintomas, como é que se identifica uma corrente espiritual dessas? O livro não só aponta o problema, ele também sugere um jeito de fazer esse diagnóstico. O método proposto é tipo uma investigação espiritual da família, e tem 3 passos. O primeiro é investigar a história da família mesmo, procurando por traumas, por padrões que se repetem. O segundo passo é observar os comportamentos, existem ciclos de autodestruição ou vícios que atravessam gerações. E o terceiro é identificar se houve envolvimento dos antepassados com práticas como, por exemplo, necromancia ou feitiçaria, que o livro aponta como portas de entrada para essas influências. Ok, a partir daqui, a análise fica mais profunda, mais interna. O livro traz um conceito central para explicar por que essas correntes muitas vezes não se quebram sozinhas. É o que ele chama de a lei do aprisionamento espiritual. Agora, o foco muda para dentro da pessoa. O livro usa a figura do homem de ânimo dobre, uma expressão que vem da carta de Tiago. O que seria isso? É aquela pessoa de mente dividida, sabe? Cheia de dúvida, inconstante. E essa instabilidade é vista como uma grande vulnerabilidade, algo que, segundo a obra, acaba impedindo a libertação. E aqui a gente chega no coração dessa tal lei. A ideia é que o ódio, a amargura, a falta de perdão, tudo isso cria um laço espiritual com quem nos fez mal. Ou seja, nessa visão, não perdoar não é só um peso emocional. É um ato que literalmente acorrenta a pessoa ao seu ofensor. Isso daria ao que o livro chama de inimigo um direito legal para agir na vida dela. E essa imagem aqui ilustra a solução de um jeito muito forte. Se a falta de perdão é a fechadura que tranca a pessoa nessa prisão, o perdão é a chave que abre a porta. O livro deixa isso bem claro. Perdão não é visto como um sentimento, algo que a gente espera sentir. É uma decisão, um ato de coragem para quebrar essas correntes de ódio e anular esse tal direito legal. Só que quebrar as correntes de fora não é tudo. O livro defende que para ter uma liberdade de verdade, que dura, é preciso uma mudança por dentro, uma transformação total na nossa mentalidade. E para explicar essa mudança de mentalidade, o autor usa uma metáfora muito poderosa, a da abelha contra a mosca. Pensa bem. A mosca, que representaria a nossa natureza adâmica, é atraída instintivamente por tudo que está podre, em decomposição. Já a abelha, que seria a natureza espiritual, busca de propósito o néctar, a vida. Então a grande pergunta que o livro faz é: qual dessas duas naturezas a gente tem alimentado no nosso dia a dia? E essa imagem resume perfeitamente essa escolha que a gente faz todo dia. De um lado, a atração por aquilo que destrói. Do outro, a busca por aquilo que constrói, que edifica. Nessa perspectiva, se libertar é uma decisão consciente de reeducar o nosso apetite espiritual.
É parar de agir como a mosca e começar a agir como a abelha. E essa escolha de semear em um campo ou no outro, de ser mosca ou ser abelha, tem consequências definitivas, segundo o livro. É uma ideia que ecoa o que está escrito lá em Gálatas. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o espírito, do espírito colherá a vida eterna. E tudo isso nos leva ao grande objetivo de todo esse processo, que vai além da libertação de uma pessoa só. A meta é construir o que o livro chama de um novo legado geracional. O objetivo final, então, não é só a liberdade individual. É quebrar o ciclo de uma vez por todas. É garantir que aquela corrente de maldições termine aqui, agora. E que no lugar dela comece um novo legado. Um legado de bênçãos para as próximas gerações. No fundo, a ideia é reescrever o futuro da própria família. Então, para resumir, qual seria o caminho para esse novo legado? De acordo com o livro, ele é construído com algumas ferramentas bem específicas. Primeiro, uma decisão consciente de mudar. Depois, confissão e arrependimento. Usar o poder do perdão como a grande chave. Ter a oração e o jejum como armas espirituais e, como alicerce de tudo, a renovação da mente. E para fechar essa análise fica uma pergunta final, que vem direto daquela metáfora da mosca e da abelha. O que tem atraído o coração da gente? É o néctar que constrói e dá vida? Ou é a decomposição que alimenta a destruição? É uma reflexão sobre as escolhas que, dentro dessa perspectiva,